Boa noite mais uma vez a todos. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. A essa palestra que eu e Tatiana faremos, apresentando resultados básicos, vamos dizer assim, a respeito da pesquisa que nós já estamos realizando há quase um ano, que nós ainda damos continuidade a essa pesquisa, né? Sobre sensibilidade energética. Então, para começar, vamos fazer uma prece, depois entraremos no nosso tema. Jesus amado, divino amigo, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui juntos, nesse clima de alegria, de fraternidade, para tratarmos deste assunto de importância para todos nós, que é a sensibilidade energética. Pedimos, Senhor, em Teu nome, a Tua bênção, a Tua inspiração, o Teu amparo, a Tua luz, através dos Teus mensageiros espirituais, para que tenhamos uma noite agradável, de muito aprendizado, de muita paz para cada um de nós. Que Deus nos abençoe sempre. Que assim seja. No cartaz, nós colocamos que era um tema importante para médicos, psicólogos, terapeutas em geral, pais e mães, para atendentes fraternos das casas espíritas, para espíritas de modo geral e para magnetizadores. Mas, na realidade, é um tema que é importante para toda e qualquer pessoa. Vocês vão entender o porquê dessa importância. Sensibilidade energética. Por que precisamos compreendê-la? Vou começar fazendo essa pergunta. Você, por acaso, já se achou esquisito, antissocial, estranho, diferente? Você se sente cansado ou doente com frequência? Se estressa com música alta, sons de buzina de carro, crianças gritando, aglomerações e locais movimentados? Se você respondeu assim a algumas dessas perguntas, talvez você seja uma PAS e não sabe. PAS eu passo como que? PS significa pessoa de alta sensibilidade. Essas características fazem parte das pessoas que têm uma alta sensibilidade. Sentir-se cansado ou doente com frequência, se estressar mais do que as outras pessoas, diante de música alta, às vezes até do som da televisão, ruído de buzina de carro, de crianças gritando, aglomerações, locais movimentados. São pessoas que geralmente, ao participar de ambientes movimentados ou de aglomerações, se sentem extremamente cansadas, precisando, às vezes, de várias horas para conseguir repor as suas energias. Aqui eu tenho alguns depoimentos de pessoas altamente sensíveis e o modo como elas se enxergavam e como elas eram enxergadas pelas outras pessoas. Escreveram assim: eu não tive apoio até porque ninguém conhecia e nem eu mesmo sabia o que era e por que eu sentia isso. Outra escreveu: a gente se sente meio que um estranho no meio dos outros. E as pessoas tendem a achar que você está ficando maluca, está tendo alucinações. Ainda outra: na instituição que eu frequento, eles acham que é problema de saúde. Me chamavam de demente. Acham que você está mistificando as coisas, que está fantasiando, que está viajando. Dizem: não se impressione com isso, não é desse jeito. E aí você fica mal. O pessoal da casa espírita que eu frequento me disse que o problema não era o ambiente, que era eu que tinha que ter esse controle. Eu sempre percebi que eu era diferente de todo mundo. Em relação à amizade, sempre foi um pouco complicado, porque ninguém queria ficar perto de uma pessoa considerada bruxa, louca, porque eu era diferente de todo mundo. Isso realmente mexeu comigo. E a última: às vezes, quando eu tinha que sair para algum lugar, eu falava assim: aí, gente, eu não sou uma pessoa de evento social. E o pessoal dizia: é uma coisa tão simples, uma confraternização tão pequena. Mas, para mim, era sempre como se fosse um evento social. Esses são depoimentos reais de pessoas que foram entrevistadas por nós durante a pesquisa. Mas o que é uma pessoa altamente sensível? Do que é que nós estamos falando aqui? Não é uma doença, não é um desequilíbrio, nem uma frescura, nem fraqueza, muito menos obsessão.
É uma condição genética desenvolvida por cerca de 15 a 20% da população. Ou seja, 15 a 20% da população mundial desenvolve essa condição, essa característica de sua personalidade, que é uma alta sensibilidade. Então, não é uma doença, é algo natural, fisiológico da pessoa. Está presente tanto em homens como mulheres, principalmente em mulheres. Apesar de que achamos que a quantidade de homens seja muito maior do que aquela que nós encontramos na pesquisa, porque muitas vezes os homens têm vergonha de admitir que são altamente sensíveis. Eles têm vergonha porque confundem, por não entender o processo, podem achar que seja uma frescura, uma fraqueza, uma fragilidade, e acabam não admitindo os sintomas da alta sensibilidade, mas está presente tanto em homens como mulheres. E não só em seres humanos, mas em muitos animais, como ratos, gatos, cachorros, cavalos, macacos. No processo da evolução, a alta sensibilidade deu a esses animais, como ao ser humano, um recurso a mais de defesa. E nós vamos entender o porquê disso. E o que é ser sensível? De que sensibilidade nós estamos aqui falando? Essa sensibilidade não é sinônimo de timidez, não é sinônimo de introversão. Pessoa sensível que estamos falando não é a pessoa piedosa ou caridosa. Por exemplo, Tatiana é uma pessoa extremamente sensível às dificuldades das pessoas, mas não é dessa sensibilidade que estamos falando. Também não é uma fragilidade, nem é também sinônimo daquelas pessoas que são choronas. Fulano é muito sensível, chora com qualquer coisa. Não é dessa sensibilidade que estamos aqui falando. Apesar de que as pessoas altamente sensíveis, elas se emocionam com mais facilidade do que as demais. Elas se emocionam ouvindo um relato de alguém, uma história, ou até mesmo assistindo a televisão, vendo uma história lá interessante, emocionante, elas se emocionam e choram com mais facilidade que as outras. Nós estamos falando aqui da sensibilidade de processamento sensorial, ou SPS. Essa senhora que está aí a foto aparecendo é a psicóloga e pesquisadora norte-americana Elaine Aron, que escreveu o livro Pessoas Altamente Sensíveis. Esse assunto ele já era estudado, mas a partir da década de 90 do século passado, a doutora Elaine Aron começou a estudar e a pesquisar mais profundamente essa característica de personalidade das pessoas. Realizou várias pesquisas, escreveu este livro que se tornou um best-seller, vendeu mais de 1 milhão de exemplares no mundo, e é o expoente, vamos dizer assim, no conhecimento desse tema da alta sensibilidade do processamento sensorial. A partir de quando ela descobriu que ela era uma pessoa altamente sensível, que ela fazia parte desses 15 a 20% da população, e por não entender o que acontecia com ela e tudo aquilo que ela sentia e que fazia ela parecer aos olhos dos outros muito estranha, ela começou então a estudar e a pesquisar mais profundamente a alta sensibilidade. Realizou entrevistas com mais de 2.000 pessoas altamente sensíveis, além de várias outras pesquisas, para poder passar para as demais pessoas, para levar como informação para a sociedade a respeito das pessoas que são altamente sensíveis, que elas podem até parecer estranhas, mas elas não são diferentes, não são estranhas. Elas não são antissociais, mas elas têm uma necessidade diferente das demais pessoas. Características comuns das pessoas altamente sensíveis: fadiga com frequência, hiperestimulação interna e externa, processamento profundo de informações. As PAS, elas processam, o seu cérebro processa as informações de uma maneira muito mais profunda do que as demais pessoas, levando a uma hiperestimulação. Os estímulos captados pelos seus sentidos se tornam hiperestimulados, gerando essa fadiga frequente, um gasto excessivo de energia que leva a sentir-se fatigado, precisando, às vezes, levar horas para conseguir repor a sua energia.
Mas, além disso, são pessoas que têm uma alta intuitividade, uma grande capacidade de empatia, uma grande criatividade, maiores recursos de imaginação, maior capacidade de produzir ideias, apesar de que se sentem, às vezes, também com certa frequência que estão doentes. Elas sentem-se doentes com certa frequência. Então, a gente vê que há algumas características das PAS que são, vamos dizer assim, que podem ser incômodas, essa sensação de estar doente, essa hiperestimulação interna ou externa. Por exemplo, uma PAS vai à rua, os estímulos captados pelos seus sentidos físicos levam à hiperestimulação, porque o seu cérebro vai processar aquelas informações todas captadas pelos seus sentidos de uma maneira muito mais profunda, levando a um gasto excessivo de energia e a essa fadiga. Ou então, se elas vão a uma festa, por exemplo, o alto som, a aglomeração, as pessoas, o barulho, a movimentação excessiva, o brilho das luzes, o som alto, as conversas das pessoas, tudo isso será para a PAS uma hiperestimulação que vai lhe causar essa fadiga excessiva. Mas, por outro lado, há os sintomas, as características que são positivas, como a intuição mais profunda, a empatia, a criatividade, a imaginatividade, a maior capacidade de produzir ideias. Há algumas faculdades que as PAS podem desenvolver espontaneamente, como a dupla vista, o desdobramento, a mediunidade, e uma coisa que eu chamei, um fenômeno que eu chamei de dissociação, que é uma espécie de semidesdobramento em estado de vigília. Ela consegue se ausentar do local, mesmo em estado de vigília, num semidesdobramento, sem necessidade de um estado de transe. Mesmo naquele estado de vigília, de alerta, ela consegue meio que se ausentar daquele ambiente, se alhear daquele ambiente ali. Nós encontramos esse fenômeno em muitas PAS, assim como também a dupla vista, o desdobramento e a mediunidade. São pessoas que têm uma predisposição maior a desenvolver essas 4 faculdades aí. Agora, imaginemos uma pessoa que não é espírita, pelos relatos, alguns relatos ali que eu li logo no início, a gente viu que mesmo nas casas espíritas não entendem essas pessoas e não conseguem, muitas vezes, discernir o que é que elas têm, o que é que elas sentem e por que elas sentem aquilo ali. Nem elas próprias sabem. A maioria das pessoas que nós entrevistamos não tinham a menor ideia, nunca ouviram falar em pessoas altamente sensíveis. Então, elas mesmas não se entendiam. Então, imagine que ela não consegue compreender a si mesma, é taxada muitas vezes de antissocial, de estranho, de diferente, tem essas faculdades de desdobramento, ou às vezes uma mediunidade latente, ou esse semidesdobramento, ou a dupla vista, e não conseguem entender nada disso que acontece com elas, não sabem lidar com isso, não sabem entender o que se passa com elas, nem sabem lidar com isso. Então, imagine o sofrimento que as pessoas podem, muitas vezes, carregar. E algumas das pessoas que nós entrevistamos realmente carregam consigo, assim, uma angústia muito grande por não saberem, pelo menos não sabiam o que é que elas tinham e nem sabiam muito menos como lidar com tudo isso. Mas o nosso tema não é sensibilidade de processamento sensorial. O nosso tema da palestra é sensibilidade energética. Como é que nós chegamos nesse tema? Resultados de uma pesquisa. Primeiro começou quando um amigo meu, um magnetizador muito competente, descobriu que eu tinha um centro vital humeral que absorvia muita energia. Então eu passei a entender que meu humeral absorve muita energia, só que eu não sabia por quê, nem como resolver isso, nem como lidar com isso. Comecei a ler a respeito do assunto algumas coisas, a pouquíssima literatura que existe, comecei a ver alguns vídeos que tem no YouTube, comecei a ver o assunto e tentar entender um pouco o que se passava. Depois, assistindo uma palestra de uma amiga magnetizadora, ela chegou a citar o tema da hipersensibilidade e citou a psicóloga Elaine Aron. Então, o que eu fiz? De imediato, eu adquiri o livro da psicóloga,
da Elaine, li o livro inteiro e comecei a entender o que se passava comigo. Eu nunca tinha ouvido falar sobre sensibilidade e processamento sensorial, de pessoas altamente sensíveis, nunca tinha ouvido falar nisso. Mas à medida que eu fui lendo o livro da doutora Elaine, eu fui percebendo que desde criança eu tinha alta sensibilidade, mas que nunca tinha prestado atenção nisso. Ao mesmo tempo, eu tinha lido num livro chamado Reinventando a Medicina, do médico americano, Dr. Larry Doss, onde ele vai afirmar que pessoas hipocondríacas, que as pessoas que sentem que estão sempre doentes, são pessoas que absorvem as energias das outras. Ele, médico, não espírita, não espiritualista, ele afirma que as pessoas hipocondríacas são pessoas que absorvem muito a energia das outras. Por isso acabam se sentindo doentes, mas vão ao médico e não tem nada, os exames não detectam nada, porque ele tem hipocondria. Então, segundo ele, a hipocondria seria a capacidade, seria o nome, a nomenclatura dada pela medicina às pessoas que absorvem muita energia das outras e acabam se sentindo doentes com muita frequência, sem estarem realmente doentes. Enfim, essas informações que foram chegando coincidente para mim, coincidência, porque não existe o acaso, mas a coincidência existe. Então, essas coincidências que foram chegando para mim, esses assuntos, eu fui juntando uma peça com a outra, para que a gente pudesse depois chegar na pesquisa. E aí tem um amigo que de vez em quando eu conversava com ele, virtualmente, e que ele era um assistido do Instituto Espírita Paulo de Tarso, mas que ele nunca se conseguiu fechar um diagnóstico a respeito do que é que ele realmente tinha. Uns diziam que ele tinha esquizofrenia, outros diziam que era obsessão, outros diziam que era mania de perseguição. Mesmo nas minhas conversas semanais com ele, eu não conseguia detectar, entender o que é que ele realmente tinha, qual era o diagnóstico dele. Mas uma coisa ele me falou e me chamou a atenção. Ele dizia que ele absorvia muita energia, tanto das pessoas como de objetos. Às vezes uma pessoa lhe emprestava um objeto e ele acabava absorvendo a energia desse objeto e sentindo as coisas que a pessoa, que o dono do objeto sentia. Nesse mesmo período, eu lembrei de uma outra assistida do Instituto Espírita Paulo de Tarso, que também não tinha um diagnóstico fechado, parecia que tinha um transtorno mental, outros diziam que era obsessão, enfim, não tinha um diagnóstico fechado também, e ela também afirmava que absorvia muita energia das outras pessoas. E isso me chamou a atenção. Duas pessoas com características muito parecidas, e as duas afirmavam absorver muita energia das outras. E aí, sabe quando acende aquela lâmpada de ideia aqui em cima da cabeça? Já acendeu uma luzinha aqui em cima. E aí eu falei para a Tatiana, levantamos uma hipótese. Será que as pessoas que absorvem muita energia das outras e não sabem como lidar com isso, será que isso pode deixar elas no limiar entre a saúde e o transtorno mental? E Tatiana respondeu, não sei. Para saber, a gente vai ter que fazer uma pesquisa. E então resolvemos fazer a pesquisa para verificar se essa hipótese era ou não verdadeira. E aí pegamos o tema da alta sensibilidade de processamento sensorial e essa ideia, essa hipótese de que poderia haver uma relação entre transtorno mental e a absorção de energia, e realizamos uma pesquisa para descobrirmos o tema, para estudarmos sobre o tema da sensibilidade energética, que é o tema da nossa palestra de hoje. E aí, então, fizemos a primeira fase, foi um questionário com muitas questões que nós distribuímos virtualmente nos diversos grupos de WhatsApp e nos surpreendeu a velocidade com que essa pesquisa ela foi disseminada, porque nós acabamos recebendo o resultado, a resposta de 1.237 pessoas que responderam à pesquisa. 1.237 pessoas participaram da primeira fase da pesquisa.
Passamos a computar todos os dados, eu e Tatiana, e depois entramos na segunda fase, que foi chamar as pessoas que tinham uma alta sensibilidade energética, ou seja, uma alta capacidade de absorver energia dos outros, para participar de reuniões de entrevistas. E aí nós entrevistamos diversas pessoas dessas características, buscando compreender melhor o que elas sentiam, o que acontecia com elas, e de que maneira elas lidavam com essas situações. Interessante é que a maioria não sabia que absorvia a energia das outras pessoas, mas o questionário respondido claramente apontava para essa possibilidade. Mas a maioria não tinha ideia de que absorvia a energia das outras pessoas. Enfim, sensibilidade energética, então, o que é a sensibilidade energética? É a capacidade desenvolvida por certas pessoas de perceber, captar energias de outros campos, que pode ser de pessoas, pode ser de objetos, de ambientes ou até mesmo de espíritos. Então, elas têm uma alta capacidade de captar, de perceber e captar energias. Na pesquisa, nós tentamos entender se a sensibilidade de processamento sensorial era a mesma coisa que a sensibilidade energética, vista por dois vieses diferentes. Algumas pessoas, encontramos esses relatos na internet, afirmam que a sensibilidade de processamento sensorial, estudada pela doutora Elaine Aron, é a mesma sensibilidade energética que nós estamos falando aqui. Mas a pesquisa, ela não deixou claro ainda essa relação. Ainda não sabemos, não podemos afirmar que a alta sensibilidade de processamento sensorial seja a mesma coisa que a sensibilidade energética. Mas nós encontramos um percentual de 85,4% das pessoas de alta sensibilidade possuem alta ou média sensibilidade energética. É um percentual bastante elevado, né? 85,4%. E 13,7% das pessoas de alta sensibilidade de processamento sensorial acusaram uma baixa sensibilidade energética. Ou seja, acabou não nos deixando ainda claro se realmente a sensibilidade, a alta sensibilidade, é a mesma coisa que a sensibilidade energética, vista por ângulos diferentes, da psicologia e da questão da energética, né? Na internet, nós encontramos diversos artigos científicos sobre a sensibilidade de processamento sensorial. Diversos artigos que nós pesquisamos, lemos, para podermos nos inteirar melhor do assunto. Mas não encontramos material quase nenhum a respeito das pessoas que têm sensibilidade energética. Encontramos diversos vídeos no YouTube, mas baseados em conhecimentos empíricos, conhecimentos do senso comum, não baseados em argumentação ou pesquisa séria. Então, as pessoas no YouTube, a gente vai encontrar muito isso. Pessoas que absorvem energia serem chamadas de médium esponja, esponja psíquica, médium empata. E queremos dizer aqui que não concordo com nenhum desses termos. Primeiro porque a absorção, a capacidade de absorver energias não caracteriza uma mediunidade. Dentre as pessoas de alta sensibilidade energética, apenas 75% são médiums. A pesquisa detectou apenas 75% como médiums. Absorver energia de alguém não caracteriza uma mediunidade, porque não tem nenhuma participação aí dos espíritos, não há nenhuma mensagem dos espíritos para o mundo terreno através daquele que capta energia. Se eu capto a energia de Tatiana, não é uma mediunidade isso não caracteriza a mediunidade. Então, esse termo de médium esponja, médium empata, esponja psíquica, são termos que, no meu entender, acho inadequados para caracterizar essa capacidade, preferimos chamar de sensibilidade energética. Logicamente, muitos vão dizer assim, basta fazer a reforma íntima. Basta fazer a reforma íntima, você não vai absorver essas energias. Mas interessante é que as pessoas que têm essa sensibilidade energética
elas podem absorver muito, tanto energias negativas quanto positivas. Elas têm uma capacidade natural, não é um desequilíbrio, não é uma desarmonia, não é uma obsessão, não é uma mediunidade, é uma capacidade natural de absorver a energia de outras pessoas ou de outros campos. Talvez esteja certo que fazer uma transformação moral resolva essa questão, mas nós vamos levar vidas e mais vidas, encarnações e mais encarnações, para conseguirmos realizar uma transformação moral que realmente vale a pena. Provavelmente nós vamos sair dessa reencarnação com uma evolução, com um progresso espiritual muito pequeno, como disseram os espíritos a Kardec. O progresso espiritual, moral, realizado em uma encarnação, é praticamente insensível, praticamente não dá para perceber, porque é muito pequeno. Então, para a gente fazer uma transformação moral que realmente seja eficiente nessa situação da alta sensibilidade, vamos precisar de várias encarnações. Mas as pessoas, elas têm utilizado de certas estratégias que têm ajudado elas a lidar melhor com essas situações, para que elas possam, pelo menos, aliviar, amenizar os sintomas que são sentidos por elas. Então, listamos aqui algumas, por exemplo, estratégias para evitar captar a energia de outros campos. Afirmar a si mesmo que não irá absorver energias. Você vai, por exemplo, ao shopping center, lá você sabe que tem muita gente, que você vai absorver energias de todo aquele ambiente. Então, dizer a si mesmo com firmeza de que não vai absorver aquelas energias, que você é senhor de si, que no seu campo fluídico não vai haver absorção daquelas energias. Logicamente, essas estratégias requerem treino e experiência, treino continuado, para que você possa ir aperfeiçoando até conseguir realmente lidar com essas situações. Imaginar-se envolvido em uma bolha, em um campo de força, ou algo similar, que impeça a entrada dessas energias indesejáveis ou desnecessárias. Desenvolver pensamentos de alegria, de otimismo, de gratidão. Estratégias para quando você perceber, quando você captar a energia de outros campos. Você percebeu que já captou a energia de outros campos, o que fazer? Primeiramente, é necessário autoconhecer-se, conhecer a si mesmo, para conseguir identificar o que é que lhe pertence e o que é que vem do exterior. Por exemplo, novamente, você vai ao shopping, você está se sentindo muito bem, está se sentindo leve, tranquilo, entra no shopping e começa a sentir um determinado mal-estar. Se você se conhece o suficiente, você vai identificar que aquela sensação não pertence a você. Então, você vai aprendendo a identificar o que é seu e o que está vindo do exterior. Que a partir daí, você começa a tomar providências para poder se sentir melhor, mesmo já tendo captado essas energias. Uma estratégia que eu tenho utilizado bastante e com resultados muito eficientes é imaginar essa energia retornando para o ambiente de onde ela veio ou para a pessoa de quem eu absorvi. Imaginar essa energia retornando, porém melhorada, para que a pessoa que vai receber essa energia de volta receba uma energia melhor do que aquela que eu absorvi dela. Outra estratégia é realizar trabalhos manuais. Eu mesmo já disse ao pessoal, eu gosto muito de lavar louça. Me faz muito bem. É uma atividade, a Tatiana achou engraçado, é uma atividade que me faz bem e que eu percebo que eu consigo drenar pelo menos parte dessas energias quando eu estou realizando esse tipo de trabalho. Qualquer tipo de trabalho manual, limpar a casa, limpar sua estante de livros, fazer trabalhos com plantas, mexer com a terra, trabalhos artísticos, manuais, tudo isso pode ajudar a drenar pelo menos parte dessas energias. Frequentar ambientes naturais, como parques, praias, praças, ambientes que têm natureza, ajudam a limpar pelo menos um pouco, a fazer uma certa limpeza dessas energias que foram absorvidas. Estratégias para lidar com sons altos, ruídos, luzes fortes. Pessoas que têm alta sensibilidade energética, elas sentem
uma hiperestimulação a sons altos, a ruídos, a luzes fortes, etc. Por exemplo, uma das pessoas que nós entrevistamos, ela passa o dia inteiro com as cortinas das janelas fechadas para não entrar a claridade do sol, porque aquela claridade incomoda a sua visão. Ruído, por exemplo, ruído de liquidificador ligado, ruído de micro-ondas, ruído de carros passando na rua, ruído de buzina, de motor de automóvel, de música muito alta, tudo isso incomoda muito as pessoas que absorvem muita energia, ou têm alta sensibilidade energética. Então, uma estratégia é você deixar o ambiente, sair para um ambiente mais tranquilo. Outra é você evitar festas, aglomerações, shows, etc. São estratégias de evitação, né? Evitativas. Você evitar se expor a estes estímulos. Reduzir a luminosidade do ambiente. Usar óculos escuros quando sair ao sol. Mas há outras estratégias que você pode usar, que é adaptar os ambientes que você está. Tentar focar em uma outra coisa, tentar desfocar daquele ruído, daquele hiperestímulo, para que ele não lhe afete tanto. Então, tentar focar em uma outra coisa. Ou ainda, essa estratégia, a doutora Elaine Aron, ela sugere a quem tem alta sensibilidade de processamento sensorial. Imaginar-se envolvido por uma bolha, por um campo de força, um campo de energia, ou algo similar, onde você imagina que nessa bolha você está protegido. Você vai continuar ouvindo som altos, ruídos, mas eles não mais lhe afetam, porque ali dentro você está protegido. É uma forma de lidar com essas situações de sons altos, ruídos, luzes fortes, etc. Mas há também as estratégias em que você vai progressivamente você vai enfrentando, de enfrentamento progressivo, que é você ir se expondo voluntariamente a sons altos, onde você mesmo pode ir controlando aquele som, controlando aquela luminosidade, e aos poucos ir aumentando à medida que você consegue enfrentar. Por exemplo, me afeta muito tomar banho de água fria, mesmo no verão, no alto verão do Nordeste, tomar banho de água fria me afeta, é penoso para mim, tomar banho de água fria. O que é que eu faço? Eu fui tentando enfrentar progressivamente, então fui esfriando a água gradativamente. Esfrio um pouquinho, tomo um banho. No dia seguinte, esfrio mais um pouquinho, e assim eu vou tomando banho, enfrentando, o meu corpo vai se adaptando para que aquilo já não me afete mais como antes. É uma estratégia de enfrentamento progressivo. Afastar-se mentalmente, como se você estivesse assistindo tudo de fora. As pessoas que têm alta sensibilidade, como também as que têm sensibilidade energética, elas conseguem, muitas vezes, aquilo que eu chamei de dissociação ou semidesdobramento, em estado de vigília. Ela está num ambiente barulhento, está no meio de uma festa agitada, mas como se ela se coloque, como se ela estivesse de fora, assistindo tudo aquilo do lado de fora. Então, aquilo deixa de lhe afetar tanto. Você pode ainda, se você está ouvindo música, ouvir música em volume confortável. Você pode também parar de ouvir música, mas não é a sugestão melhor. O ideal é você ir modulando esse volume, controlando esse volume, de modo que ele seja confortável ao seu ouvido. Uma outra estratégia para quem vai a uma festa, um restaurante, por exemplo, é movimentar-se pelo ambiente, porque assim você vai aliviando a tensão e vai focando em outras coisas. Conversar e focar na conversa. Encontrar alguém que queira bater papo com você e você focar naquela conversa de modo que você desfoque dos ruídos e das luzes fortes. E outra estratégia é você se preparar mentalmente antes de ir para esses ambientes que são para você potencialmente estressantes. Então, prepare-se mentalmente antes de sair de casa. Eu estou indo para um ambiente que é ruidoso, tem muito ruído, tem muito som alto, tem muita gente, muita movimentação. Para mim é potencialmente estressante, mas eu não vou me afetar com isso, isso não vai me afetar.
Então, preparar-se mentalmente, psicologicamente, para participar desse ambiente. Há um mês atrás, mais ou menos, eu fui assistir uma apresentação de São João do colégio do meu filho. Então, eu cheguei lá no local, era um clube com um palco gigante, tinham centenas de pais de alunos e de alunos, jovens e crianças. Então, a gente já imagina que era um ambiente altamente barulhento, as apresentações em som alto eram musicais. Eu cheguei lá às 6 horas da tarde, saí de lá às 10 da noite, fiquei durante 4 horas naquele ambiente, o palco com luzes fortes voltadas para o público. Então, eu tive que me preparar a semana inteira para ir assistir, porque eu não queria deixar de estar lá prestigiando a apresentação do meu filho. Graças a Deus deu tudo certo. Conseguimos sobreviver e sair de lá bem. Logicamente, levei alguns dias para me repor da falta de energia, né? Mas valeu a pena. Estratégias para recarregar-se quando você se sentir exaurido. Contatos com a natureza. Tem pessoas que vão a um parque, a um local que tem muitas árvores, e gostam de abraçar a árvore. Então, você pode abraçar, mas você pode também simplesmente tocar a mão na árvore e sentir que a energia da árvore está realmente sendo sugada pela sua mão, e você está absorvendo aquela energia. E é uma energia limpa, é uma energia pura, porque vem da natureza. É uma energia, vamos dizer assim, sem contaminações. Mas se você já tiver um pouco mais de experiência, você não precisa abraçar a árvore, nem precisa tocar na árvore. Basta você sentar-se, respirar fundo em meio àquela natureza e você vai começar a absorver aquelas energias. Porque se você tem alta sensibilidade energética, facilmente você vai absorver essas energias. Ouvir músicas que você goste, que lhe deixem relaxado. Alguns preferem recitar mantras, outros fazer preces e orações, outros preferem assistir palestras reconfortantes e espiritualizantes para recarregar-se quando se sente exaurido. Então, são algumas estratégias que as pessoas que têm alta sensibilidade energética usam para lidar com essa sensibilidade e se sentirem melhor no dia a dia. Vamos falar agora sobre uma coisa que é muito importante. As pessoas de alta sensibilidade energética, eu não sei se pelo fato de que a maioria delas também tem sensibilidade de processamento sensorial, mesmo que sejam duas coisas diferentes ou apenas uma com dois nomes diferentes, elas têm uma capacidade grande de desenvolver empatia. E o que é empatia? Psicologicamente, é a capacidade de você sentir o que uma outra pessoa sente caso estivesse na mesma situação vivenciada por ela. Ou seja, procurar experimentar de forma objetiva e racional o que sente o outro, a fim de tentar compreender sentimentos e emoções. Pessoas que têm alta sensibilidade energética têm uma capacidade real e objetiva de experimentar em si mesmo o que o outro sente. Ele absorve a energia do outro e muitas vezes ele sente o sintoma que o outro está sentindo. Ou ele passa a sentir a emoção que o outro estava sentindo. Então ele tem uma alta capacidade de empatia, de experimentar em si mesmo o que o outro tem, o que o outro está sentindo. Mas a maioria das pessoas, aquelas que não são de alta sensibilidade energética, elas vão ter a empatia, elas têm a capacidade de imaginar como é sentir aquilo que o outro está sentindo. Então, seria a capacidade de empatia das pessoas de baixa sensibilidade energética. Você imaginar como seria sentir o que o outro sente. Assim, tá, mas, como eu disse, as de alta sensibilidade energética realmente sentem o que os outros sentem. Empatia seria, a grosso modo, ou em resumo, deixar-se tocar pela dor do outro. E aí uma coisa importante. Quando nos ligamos ao outro através do afeto, não há necessidade da conexão através da energia. Apenas sentimos o outro sem a necessidade de absorver o que é do outro. Então, quando nós desenvolvemos afeto pelo que o outro está sentindo, a necessidade de conexão pela energia, de absorver energia, cessa.
Porque nós criamos uma outra ligação, uma outra conexão superior e mais sutil, que é a conexão afetiva e não mais energética. Então, vamos sentir o que o outro tem, a necessidade do outro, mas não haverá necessidade de absorver o que o outro tem, o que o outro traz. A nossa ligação vai ser afetiva. Como fazer isso? Aí vem o mais importante. Ouça com atenção e com interesse, coisa que é tão difícil de se fazer. Ainda mais hoje, onde as pessoas estão tão estressadas e estão tão impacientes e com tanta falta de tempo. A vida é tão corrida, nós criamos uma sociedade tão corrida que nós não temos tempo de ouvir com atenção, muito menos com interesse o que o outro tem para nos dizer. Mas espera aí, tem diferença entre ouvir com atenção e ouvir com interesse? Tem. Talvez aqui assistindo a palestra, tenham pessoas que estão ouvindo atentamente, mas talvez não tenham interesse nesse tema. Mas quando alguém chega para nós para nos contar um problema e a gente presta atenção no que ela está dizendo, e não só isso, a gente se interessa pelo que ela está dizendo, a gente vê com interesse, a gente dá a devida importância àquilo que a pessoa está nos dizendo, o relato que ela traz. E isso é muito importante, por exemplo, nos consultórios médicos, consultórios de terapeutas, de psicólogos. Isso é importante nos atendimentos fraternos da casa espírita. Prestar atenção no que o outro está dizendo e ter interesse naquilo que o outro diz. Ver como importante aquilo que ele está trazendo. Quando nós aprendemos a fazer isso, nós vamos estar criando um laço afetivo entre as pessoas. E aí não haverá mais necessidade da gente absorver a energia dela. Muitas vezes eu tive a oportunidade de verificar isso em mim mesmo. Por exemplo, alguém chegar para mim, um colega de trabalho chegar para mim, me contar um problema, eu ouvi com atenção, mas não com interesse. Ouvia com atenção o que ele estava dizendo, mas não me interessava pela dor que ele estava carregando, pela dificuldade que ele estava ali me demonstrando. Mas a partir de algumas vezes em que eu consegui ouvi-lo com atenção e me interessar pela sua dificuldade, um interesse de irmão, um interesse afetivo pela dificuldade dele, eu não absorvia nas energias dele, que acontecia nas outras vezes, onde eu apenas ouvia, mas não escutava. Onde eu prestava atenção no que ele falava, mas não tinha interesse naquilo que ele estava me dizendo. Acabava absorvendo a energia dele e sentindo muitas vezes o mal-estar que ele estava trazendo. Nos momentos em que eu ouvia com atenção e com interesse, havia apenas a ligação afetiva, mas não mais a ligação energética. Logicamente que isso é todo um processo de aprendizado para que a gente pode exercitar em todos os dias da nossa vida, né? Mas enquanto a gente não consegue fazer isso, desenvolver isso em nós com eficiência, serve todas aquelas estratégias que nós listamos há pouco. Como aproveitar a sensibilidade energética? Já estou quase terminando para passar para a Tatiana falar que o que ela tem para dizer é muito mais interessante do que eu tenho para dizer. Além que a voz dela é muito mais melodiosa do que a minha, né? Como aproveitar a sensibilidade energética? Porque Deus não cria nada inútil. Então, se ele deu naturalmente a 15% a 20% da população essa capacidade de captar, de absorver a energia das outras pessoas, é porque isso tem uma utilidade. Como utilizar isso? Nas terapias energéticas, por exemplo, os magnetizadores podem usar isso, utilizar essa sensibilidade para um maior desenvolvimento da sua dupla vista, do seu tato magnético. Pode usar essa sensibilidade, essa reserva de energia, como sendo uma reserva extra de energia que ele dispõe para a aplicação dos passes. Ou as pessoas trabalham com outras terapias, como Reiki, Jorei, e outras terapias energéticas mais que existem, e que no momento eu não me recordo, não. No atendimento fraterno, se você tem essa sensibilidade energética, essa capacidade de absorver a energia do outro, desenvolve essa capacidade de empatia maior, de ligação através do afeto, ouvindo com atenção e com interesse o que o outro está lhe dizendo. E se você percebe nas entrelinhas que a pessoa que tem essa capacidade de absorver a energia dos outros,
tem uma possibilidade maior de desenvolver, como eu falei, uma dupla vista. Então, ele consegue, muitas vezes, entender o que o doente lhe traz pelas entrelinhas. Ele capta no ar algo que o assistido não contou, que o doente não lhe falou, mas que ele consegue perceber com maior profundidade, porque ele tem uma intuição maior, ele consegue observar melhor os detalhes do que as outras pessoas, e dessa maneira ele pode ter uma ideia melhor do que aquele doente traz, além daquilo que ele já está lhe dizendo. No consultório do médico, se o médico ou o psicólogo, o terapeuta, tem essa sensibilidade energética, a mesma coisa. Ele pode criar uma empatia maior com o doente, com o seu paciente. Ele pode compreender melhor as questões que o paciente lhe traz. Ele vai ter uma intuição mais apurada. Ele vai ter uma capacidade maior de entender o que o seu paciente tem. Você pode usar isso também como uma defesa. No início da palestra, eu falei que no processo evolutivo da humanidade e também dos animais e do homem, aqueles que tinham a sensibilidade de processamento sensorial mais desenvolvida, isso também se aplica às pessoas que têm uma sensibilidade energética mais desenvolvida também, elas tiveram essa capacidade de preservação maior, elas tinham um recurso a mais de defesa, porque elas têm uma intuição maior com relação ao perigo. Então, se ela chega num ambiente e começa a sentir um determinado mal-estar, começa a sentir uma coisa estranha, sua intuição dá logo um toque para você, de que aquele ambiente ali tem coisa que não está muito adequada para você estar. É um sistema de defesa que ele alerta. Você consegue perceber, pelas energias do ambiente ou das pessoas que estão ali, como é que está psiquicamente aquele ambiente, ou até espiritualmente, porque você pode também absorver ou captar as energias dos espíritos também. E aí você pode usar isso como um sistema de defesa, um recurso extra de defesa, porque você vai conseguir compreender melhor, ou perceber melhor, que naquele ambiente ali há algo que não está batendo muito certo, que o melhor é sair dali. Então você pode usar isso como defesa. Os animais usam esse recurso da alta sensibilidade. Eles percebem melhor o ambiente que não é para eles. Então, seu instinto dá logo um alerta. No ser humano é a intuição, nos animais é o instinto. O instinto dá logo o alerta de que ele deve sair dali, porque ali não é um ambiente legal para ele, tem coisa ali que não está muito boa. Você pode usar ainda a sensibilidade energética no seu dia a dia. Você está no seu ambiente de trabalho, está no centro espírita, está na fila de um banco, está em casa, ou em qualquer lugar, numa festinha de aniversário, uma reunião com os amigos. Você começa a perceber a energia de uma daquelas pessoas. Percebe que aquela pessoa não está bem. Você pode usar isso para ajudar aquela pessoa. Converse com ela, veja o que ela está precisando. Ou então, pelo menos, faça uma prece, uma oração por aquela pessoa que você detectou que está precisando de uma ajuda e que você pode ser um instrumento de auxílio para essa pessoa, já que você conseguiu detectar que ela está precisando de algum tipo de auxílio. E o ponto-chave da pesquisa, a ligação entre sensibilidade energética e transtornos mentais. Então, aí para resumir, eu coloquei a sigla DAI, depressão, ansiedade e estresse. Fizemos a relação dos dados das pessoas que tinham alta sensibilidade energética e a propensão a desenvolver depressão, ansiedade e estresse. Foi muito interessante os resultados a que nós chegamos. As barrinhas azuis representam pessoas com nível 0 de depressão, ansiedade ou estresse, segundo elas responderam nos questionários de pesquisa. E as barras laranja, os níveis elevados de depressão, ansiedade e estresse. Então, à esquerda, nós temos aí as pessoas com alta e média sensibilidade energética. Em 83,9% dessas pessoas, elas disseram estarem situadas nos níveis mais elevados de depressão, ansiedade e estresse. Enquanto apenas 1,9% das pessoas de alta e média sensibilidade estão com nível 0 de depressão, ansiedade e estresse. Já aquelas que, as barras do lado direito, que não tem nenhuma ou baixa
sensibilidade energética, 20% estão situados no nível 0 de depressão, ansiedade e estresse, ou seja, nunca tiveram esse episódio de estresse, nem de ansiedade, nem de depressão. 20% das que não têm nenhuma ou baixa sensibilidade energética. Enquanto que 22,8% dessas pessoas estão nos níveis elevados de depressão, ansiedade e estresse. Então, a diferença é realmente bastante visível para nós. Enquanto que mais de 80% das de alta e média sensibilidade energética têm níveis elevados de DAI, depressão, ansiedade e estresse, apenas 22,8% das que não têm nenhuma ou baixa sensibilidade energética que estão nos níveis elevados de transtornos mentais. Com relação ao estresse, as barras azuis são as pessoas que não têm nenhuma ou baixa sensibilidade energética. E as barras laranja, as que têm alta e média sensibilidade energética. Então, quase 10% disseram que absolutamente nunca tiveram estresse. Não são pessoas estressadas. 9% mais ou menos daquelas que não têm nenhuma ou baixa sensibilidade energética. Enquanto que menos de 5% disseram que absolutamente nunca foram estressadas entre aquelas que têm alta ou média sensibilidade energética. Já aquelas que disseram que têm muito estresse, são muito estressadas, mais de 30% estão situadas entre aquelas que têm alta e média sensibilidade energética, enquanto que apenas cerca de 16% estão entre as de nenhuma ou baixa sensibilidade energética. Então, novamente, a gente percebe a grande diferença entre aqueles que não têm e aqueles que têm uma alta sensibilidade energética. Aqui, ansiedade e depressão. 20% das que têm baixa ou nenhuma sensibilidade energética disseram que nunca tiveram qualquer episódio de ansiedade ou depressão, enquanto que cerca de 5% estão entre as alta e média sensibilidade energética. Já os níveis de nível médio de ansiedade e depressão, cerca de 55% das pessoas de alta e média sensibilidade energética disseram que estão situadas, aliás, nos níveis médios de ansiedade e depressão. Novamente, a gente vê que a diferença entre as de baixa ou nenhuma sensibilidade e as de alta e média sensibilidade, a diferença é bem flagrante. Outras doenças que podem ser desenvolvidas pelas pessoas que têm alta sensibilidade energética, além da depressão, ansiedade e estresse, ou seja, são pessoas que têm uma propensão maior a desenvolver, não é que elas vão desenvolver, mas elas têm uma propensão maior a desenvolver ansiedade, depressão, estresse, síndrome das pernas inquietas, fibromialgia, síndrome do intestino irritável, dores em geral, alergias respiratórias, problemas de pele, cistos, pólipos, etc., e hipocondria. Essas são algumas daquelas que nós já conseguimos detectar que a maioria daquelas que têm alta sensibilidade energética podem desenvolver. Elas têm uma propensão maior a desenvolver essas doenças aí, além das 3 anteriores, depressão, ansiedade e estresse. E isso é muito importante, porque nós vamos encontrar nessas pessoas uma dificuldade maior de tratamento. Como identificar a sensibilidade energética? A gente vai identificar elas pelos sintomas que elas apresentam. Fadiga constante, além de sentir-se frequentemente doentes, além de que os tratamentos geralmente têm muita dificuldade para darem certo com elas, os tratamentos andam de maneira muito lenta com essas pessoas. Nós temos no Instituto Espírita Paulo de Tarso algumas pessoas em tratamento magnético, pessoas que têm alta sensibilidade energética. E a gente percebe que os tratamentos delas não andam, que elas melhoram um pouquinho, volta atrás, melhoram um pouquinho, volta atrás, melhoram um pouquinho, volta atrás. No centro espírita ou nos consultórios, é uma das formas da gente identificar essas pessoas. Os tratamentos
que nós estamos acostumados a realizar para essas pessoas, normalmente tem grande dificuldade de dar certo. Nós encontramos, por exemplo, algumas pessoas, aliás, com alta sensibilidade energética, que tem depressão desde criança. Tem depressão desde criança. Pessoas que convivem com ansiedade desde criança. Quando eu falo convívio com ansiedade, não é ansiedade que todo mundo tem, eu estou falando de transtorno de ansiedade. Convive com transtorno de ansiedade, com depressão, desde cedo, desde os primeiros anos de vida. Uma que nós encontramos que tem depressão desde os 3 anos de idade, que ela faz tratamento contra a depressão. Então, o que a gente percebe é que as pessoas com sensibilidade energética, elas precisam de um tratamento complementar. Os tratamentos, como eu disse, convencionais, da forma como são realizados hoje, seja o tratamento médico, seja o tratamento psicológico, seja o tratamento magnético, costumam ter muito mais dificuldade para dar resultados eficientes nessas pessoas. Daí porque nós precisamos identificar essas pessoas e aplicar um tratamento diferenciado para elas, para que elas possam ter uma melhor qualidade de vida. E, além disso, ensiná-las a lidar com a sensibilidade que elas têm. Elas têm uma sensibilidade energética, não é uma doença, é uma condição genética, é uma condição natural, uma característica de personalidade que ela tem, uma característica dela. Precisa aprender a lidar, a identificar primeiramente e a lidar com essa característica. Então, nós precisamos aprender a identificar para ajudar essas pessoas a se conhecerem melhor e a lidar melhor com a sensibilidade que elas têm, com essa capacidade que elas têm de absorver energia dos outros campos. E precisamos ajudar essas pessoas através de tratamentos diferenciados, porque os convencionais não dão o resultado esperado. Para a gente finalizar, eu queria só finalizar com 2 frases. Uma para aqueles que não são pessoas de alta sensibilidade energética. Antes de julgar, imagine-se na situação do outro. Analise o contexto por todos os ângulos. E quando estiver senhor de todos os detalhes do caso, não julgue, acolha. Essa é uma palavra tão necessária no momento presente, acolhimento. Um momento em que a gente anda tão individualista, em que nós corremos tanto que não temos tempo para pensar nas outras pessoas e muitas vezes apressadamente a gente acaba julgando essas pessoas ao invés de acolhê-las. E o melhor caminho, como disse Tatiana, é da informação. Conhecer para que a gente não julgue, para que a gente acolha. E essa outra frase é para aqueles que têm alta sensibilidade energética. Tirado do livro da Elaine Aron, que ela vai falar sobre as pessoas altamente sensíveis. Não são as pessoas altamente sensíveis que não estão preparadas para o mundo. O mundo é que não está preparado para as pessoas altamente sensíveis. Conheça-se, aceite-se e ame-se. O nosso mundo é extremamente estressante, seja para quem é altamente sensível ou não. Ele é altamente estressante, corrido, barulhento, mas aos poucos a humanidade vai começar a perceber que nós precisamos de um mundo mais silencioso, de um mundo menos estressante, de um mundo de menos correria, de menos competitividade, de menos busca pelo que é material. E assim o mundo estará preparado melhor para as pessoas altamente sensíveis. Essa palestra vai ficar gravada no meu canal do YouTube. É só colocar lá canal de Adilson Mota e localizar. Vai ficar gravada lá para quem quiser assistir novamente ou quem quiser compartilhar com outras pessoas. E quem quiser entrar em contato, compartilhar suas experiências, compartilhar seus conhecimentos a respeito do tema, pode me mandar um e-mail para adilsonmota1gmail.com ou mandar um WhatsApp também. Está aí o meu número para quem queira entrar em contato. E agora passar para a Tatiana, que vai falar sobre sensibilidade energética e magnetismo. Vou tirar aqui meus slides.
Pronto, Tatiana, agora é com você. Boa noite, pessoal, para quem eu não dei boa noite. Então, dando aí sequência, né, na explanação de Adilson, eu vou falar sobre a parte de sensibilidade energética e magnetismo. Como não tem, aqui nessa palestra, não somos só pessoas, né, magnetizadores espíritas, então eu reservei aqui um espaçozinho para explicar um pouco o que seria um passe magnético, né, e onde é que ele atua, já que essa parte da pesquisa diz respeito a isso. A gente teve uma preocupação nessa pesquisa de não só dar esse viés psicológico, né, na pesquisa, mas também como magnetizadores espíritas de tentar descobrir, né, o que é que se passa na questão energética com essas pessoas que têm essa sensibilidade. Então, essa segunda parte aqui que eu vou explicar faz parte da pesquisa, onde a gente tentou identificar essas desarmonias nas pessoas que se propuseram a participar da pesquisa e propor um tratamento preliminar para quem tem a alta sensibilidade energética, certo? Então, o passe magnético é uma transfusão objetiva de fluidos de um ser para o outro, ou ainda a interferência intencional, né, frisa aí, interferência intencional do campo fluídico de alguém sobre idêntico campo de outro alguém, tanto em termos físicos como espirituais. Está escrito aí por Jacó, que é a nossa grande referência no magnetismo. Então, sendo assim, as nossas energias, os fluidos vitais que nos alimentam vitalmente e nos concedem a estabilidade e a manutenção do nosso organismo físico e psíquico, podem ser transferidas voluntariamente para outrem que esteja em processo patológico. Então, o objetivo do passe magnético é causar um reequilíbrio energético que vai refletir no ser perispiritual, no corpo físico e no espiritual. Para nós espíritas, nós somos formados, né, de espírito, perispírito e corpo. E o passe magnético atua no perispírito, na camada mais densa, próxima ao corpo físico, no duplo etérico, através dos centros vitais ou chakras, né, conhecido também por chakras. Então, esses centros vitais, ou chakras, eles estão situados na região mais densa do perispírito e têm o papel de canais condutores dos fluidos desse perispírito para a matéria orgânica, com finalidade de vitalizar igualmente o corpo físico. Tá? Aqui a gente tem, né, esses chakras aqui, que todos têm seu verso e seu reverso, eles são ligados pelos canais que são os nadis. Não vou me detalhar nisso, senão a gente não vai para o principal, né? Mas quem quiser depois questionar em relação a isso, pode entrar em contato. Então, os centros vitais principais, eles são o coronário, frontal, laríngeo, o cardíaco, o gástrico, o esplênico e o genésico. E nas costas nós temos o humeral, o lombar, também chamado de mengue-mengue ou básico. Esses são os principais. Lógico que tem outros, né? Além deles e dos reversos. Então, essa pesquisa aconteceu da seguinte forma, né? Depois daquela pesquisa onde 1.000 e tantas pessoas responderam o questionário, nós selecionamos aquelas que apresentavam alta sensibilidade energética. E entramos em contato com essas pessoas, né? Através de WhatsApp, algumas participaram desses grupos focais que a Dilson falou, onde a gente fez as entrevistas, e a gente mandou para elas questionários, onde elas responderam quais eram os sintomas físicos, né, as desarmonias físicas mais frequentes nela, que era que mais doía, que mais incomodava, os maiores desconfortos físicos, né.
Dessa pesquisa foram entrevistadas 25 pessoas, sendo 2 homens e 23 mulheres, e foram pontuados por essas pessoas 36 sintomas, 36 desconfortos que elas apresentavam. Além disso, nós também entramos em contato com algumas para a gente fazer uma pesquisa de tato magnético nelas para poder identificar onde eram as desarmonias nos centros de força, né, desses centros vitais que eu mostrei aí para vocês. Então, nós tivemos 12 pessoas que se dispuseram a passar por essa pesquisa dos tatos magnéticos. Foram realizados 28 tatos, em média, dois tatos por pessoa. Desses 28 tatos, 19 foram presenciais, né, que a grande parte das pessoas estavam aqui em Aracaju, ou tinham magnetizadores perto, próximo de onde elas estavam, que podiam realizar esse tato presencial, e 9 foram à distância. Então, nós contamos com o apoio de 13 magnetizadores que nos auxiliaram na realização desses tatos. Então, vamos para o resultado da pesquisa. Em relação aos sintomas, a gente descobriu que a maioria das pessoas apresenta cansaço, né, a gente tentou aqui, eu coloquei aqui essa figurinha para ilustrar, só para a gente ter uma ideia de onde se situa essas dores, para depois a gente tentar correlacionar com os centros de força, certo? Então, temos aqui o cansaço, 69% dos entrevistados relataram que sentem cansaço, como a Dilson falou, a fadiga, né, o mal-estar, o cansaço quando você vai para algum lugar e você termina absorvendo as energias, tanto das pessoas como do ambiente, você precisa descansar, passar um tempo dormindo, repousando. 58% relataram que sentem uma angústia ou um aperto no peito, 56% um peso na cabeça, 53% tensão ou dor na nuca, 47% um peso ou desconforto nas costas entre as omoplatas aqui, 44% desconforto no estômago e 39% tensão no pescoço, 36% não na garganta e desconforto abdominal, 33%. Então, a gente viu que foram 36 sintomas que foram pontuados. Então, desses 36, nós reservamos esses que foram os que tiveram maior frequência entre os que responderam. Então, aqui a gente observa que esses desconfortos, né, a gente associou aqui o centro de força correspondente, né, o cansaço seria o esplênico, né, é o centro da revitalização. Nós temos aqui o aperto no peito cardíaco, o peso na cabeça frontal, reverso do frontal, coronário, está aqui, ó. A tensão na nuca humeral, né? O peso, desconforto nas costas, também humeral, as pessoas relatam esse peso nas costas, né? Muito forte. O desconforto no estômago estaria relacionado ao gástrico e o esplênico, a tensão no pescoço, o reverso do humeral, laríngeo, o nó ou aperto na garganta, no laríngeo, e o desconforto abdominal no umbilical, né? Então, a gente observa aqui, ó, nesse perfil, onde estão apresentadas as desarmonias em termos de desconfortos que as pessoas sentem. E aqui nós temos o resultado do tato magnético, realizado nas pessoas. Então, aqui a gente observa o centro humeral como sendo o que tem maior intensidade de desarmonia, e a gente observa que os centros da frente, eles são os que têm maior intensidade depois do humeral, né? Tem maior quantidade de centros na frente, com desarmonias mais intensas do que os das costas. Embora a gente observe também que tem a questão da desarmonia aí é generalizada, né? Onde alguns têm mais intensidade do que outros. Se a gente colocar, puder analisar um e o outro, a gente vai ver que são bastante semelhantes. Os sintomas que
que são apresentados com as intensidades do tato magnético. Se a gente for observar os centros correlacionados com os sintomas apresentados. Então, nós temos aqui um convite para vocês, né? Para analisar junto com a gente o que é que pode estar acontecendo aí. Então, nós partimos das seguintes hipóteses. Então, o que a gente imaginou, analisou, é o seguinte, que o humeral, o centro humeral, é o centro que capta a energia. Então, a energia é captada pelo centro humeral. E essa energia captada ela vai causar um excesso que é escoado tanto no fluxo como no refluxo. Como é que isso acontece? A energia reflui do humeral passando para o reverso do laríngeo e do reverso do laríngeo para frente, para o laríngeo, né? Depois, do reverso do frontal para o frontal e o coronário. Então, essas energias aqui descompensadas, elas vão circulando através dos NADs, né? Congestionando os demais centros, e ao chegar no esplênico, elas se intensificam devido à dificuldade que as pessoas com alta sensibilidade energética têm de lidar com as emoções. Então, o esplênico descompensando, né? Causando um bloqueio semelhante ao que acontece na depressão, que a gente viu também pela pesquisa aí que a Dilson apresentou, que muitos deles têm a depressão, a ansiedade, o estresse, né? Tudo ligado ao esplênico. Então, a sensação é que o esplênico fica congestionado, ele tem uma deficiência de funcionamento no verso, que vai refletir no reverso e nos centros próximos a ele, né? Semelhante à depressão. Ele não consegue filtrar os fluidos e ele vai puxando a energia dos demais centros. Então, aí o que é que acontece? Já está toda essa bagunça aí no sistema energético. E a pessoa continua absorvendo fluidos e continua tendo dificuldade de processar essas energias. Isso vai congestionando a maioria dos centros de força, e esse acúmulo dessa energia, ele termina refletindo no corpo físico, com esses desconfortos que são apresentados, ou dores localizadas, e eles podem chegar a gerar doenças emocionais e psicossomáticas, o que justifica os desconfortos pontuados apresentados anteriormente. Só ressaltando que isso são hipóteses, né? Então, outra hipótese, que essa descompensação do coronário e do frontal, elas podem gerar dificuldade do processamento sensorial, auditivo e visual, que muitas das pessoas relataram, né? Essa dificuldade de lidar com sons, essa dificuldade de estar num ambiente muito iluminado, com muitas luzes. Então, essa descompensação, que é devida ao processamento do sistema, né, nervoso central, né, essa questão sensorial, que está relacionada ao coronário frontal. Essa descompensação do esplênico, ela pode gerar o estresse, a ansiedade, a depressão e a fibromialgia, que as pessoas geralmente relatam. Quando eu estou muito triste, aí já me ataca a fibromialgia, né? Aí quando acontece uma coisa muito ruim comigo, eu já fico sentindo dores por todos os lugares. E as dores musculares e articulares, elas podem ser consequência da descompensação do humeral e dos acúmulos de fluidos que podem acontecer indevidamente, né, próximas a essas articulações. Então, a gente necessitaria de uma segunda etapa da pesquisa para avaliar separadamente pessoas que têm alta sensibilidade energética com ansiedade e pessoas que têm alta capacidade de absorção energética com depressão, para entender melhor essas desarmonias. Porque a sensação que dá é que a pessoa que tem ansiedade, ela fica hiperexcitada por uma questão de excesso de fluidos. Isso é uma hipótese, né? E na depressão, ocorre o contrário, a pessoa fica apática, né? Devido a uma deficiência
né, de fluidos, não diria nem falta, mas uma deficiência de fluidos. Então, a gente sabe que em ambos os casos, tanto na depressão quanto na ansiedade, a gente tem uma redução da serotonina. Então, seria interessante a gente analisar isso para a gente poder compreender como é que se dá esse processo da ansiedade, se é realmente por excesso de fluidos e aonde, né, mais localmente, e na depressão. E qual seria a nossa proposta preliminar de tratamento magnético, né? A nossa proposta é, como a pessoa está lá, cheia de fluido, congestionada de fluidos, é trabalhar com dispersões. Dispersivos gerais perpendiculares, porque aí vai tanto atingir os versos e os reversos dos centros vitais, localizados, né, transversais, localizados nos centros vitais mais afetados, porque a gente vai observar que tem pessoas que se descompensam mais em determinados centros do que outras. A dispersão por impacto no umbilical e no lombar para retirada desse acúmulo de fluidos que fica na região abdominal. E as energias seriam colocadas na água magnetizada para revitalizar a pessoa sem congestioná-la. Isso no primeiro passo. Algo que a gente não pode esquecer é que se essas pessoas já fazem tratamento para depressão e ansiedade, elas não devem deixar o tratamento de depressão e ansiedade, né? Esse tratamento aí será complementar. Por que que o TDM não resolveria essa questão? Porque o TDM, ele não vai trabalhar com dispersões localizadas nos outros centros, além do esplênico. E a gente nota que essas congestões, elas são em outros centros além do esplênico. Por isso que o TDM não seria uma solução para esse caso. Hipótese, né? Lembrando que nós estamos falando aqui de hipóteses. Uma fase posterior seria, depois que a pessoa já tivesse, né, com os centros fluindo, melhorando lá a captação, absorção de energias, ou, não digo nem a absorção, mas a circulação das energias, a gente tratar o humeral, já que o humeral é o centro que capta essas energias, a gente tratar ele, em princípio, com concentrações circulares calmantes, para que ele possa melhor absorver essas energias. Então, a gente mentalizaria que essas energias são direcionadas ao humeral com o objetivo de enrijecer as bordas do centro de força para que ele possa melhor captar e absorver. E a gente também precisa testar o esplênico para ver se ele consegue absorver energias. Então, a gente partiria para um TDM2 ou um TDM3 para testar a absorção do esplênico. Então, os próximos passos da nossa pesquisa são testar esse tratamento sugerido, verificar as evoluções e, se for o caso, propor mudança. Depois, aumentar a amostragem dos status magnéticos, que a gente só teve 12 pessoas, né? Analisar as desarmonias com alta captação de energia, pessoas com ansiedade e depressão separadamente, analisar como se dá a sensibilidade energética em quem não tem essas doenças, né, a depressão, a ansiedade, o estresse, né, para ver como é que se dá essas desarmonias, analisar a relação entre alta sensibilidade energética e a esquizofrenia e o autismo, se há essa relação, se ela é forte, se não há, analisar da relação entre a alta sensibilidade energética com a mediunidade, com o desdobramento, a dupla vista, gravar vídeos de orientação a atendentes fraternos e magnetizadores, divulgar essa pesquisa através de vídeos, palestras e artigos, e o que mais surgir. Então, para finalizar, nós temos os nossos agradecimentos. Primeiramente, a vocês que estão aqui, que estão até agora, né, assistindo essa palestra. Muito obrigada pela presença de vocês. Temos também Diego, que é um amigo nosso, psicólogo, que nos ajudou no início da pesquisa, né, em vários pontos. Temos as pessoas que participaram da primeira fase da pesquisa, que responderam ao questionário, acho que muitos de vocês que estão aqui.
As pessoas que participaram dos grupos focais, gente, essa experiência dos grupos focais foi uma experiência riquíssima, onde as pessoas, elas, assim, conseguiram relatar o que acontecia com elas, ajudando umas às outras, falando das suas experiências, aqueles que já tinham mais maturidade em compreender o que acontecia com eles, já iam relatando o que é que funcionava em determinadas coisas. Então, tudo aí que a Dilson compilou nesses sintomas, nessas sugestões, foi desses grupos focais. Então, muito obrigada a cada um que participou, que se disponibilizou a falar, até assim de coisas que eram muito doídas para eles, mas que falaram como forma de acrescentar na nossa pesquisa. E os magnetizadores, né? Não só do Instituto Espírita Paulo de Tarso, mas de todas as outras casas que nos ajudaram com o tato magnético. Então, aqui eu finalizo a palestra. Muito obrigada aí e passo para você, Adilson, para as perguntas. Tatiana, você quer ler as perguntas ou quer que eu leia? Eu posso ler. Então, gente, se vocês tiverem perguntas, coloquem aí no chat. Olha, tem muita coisa que vocês colocaram aí, observação. Eu vou para as perguntas, certo? Porque a gente já está bem adiantada a hora. Então, peço perdão para vocês, mas tudo aí que vocês colocaram, a gente vai ver Nós direitinho. vamos ler todos os comentários que vocês colocaram aí, nós vamos ler depois, tá? Então, Raimundo pergunta quais os prós e os contras por ser sensível energeticamente. Bom, os contra, Raimundo, ele existe quando a gente não sabe o que tem, não sabe como lidar. Então, se você não sabe que absorve a energia das outras pessoas e não sabe como lidar, isso vai ser terrível, porque isso vai gerar sintomas físicos, desconfortos a cada dia, e pode gerar até doenças ou transtornos emocionais. Então, essa é a grande dificuldade. Mas se você sabe que acontece isso com você, você sabe o que é, conhece o assunto, sabe como lidar, você pode usar isso de maneira positiva e utilizar isso em prol do seu semelhante e de você mesmo. Fernando pergunta, alta sensibilidade. Não, desculpa. Luciane, a sensibilidade energética é a mesma coisa de sensibilidade magnética? Bom, depende do que é que você chama de sensibilidade magnética. Quando eu falo sensibilidade energética, é a definição que eu coloquei no slide, a capacidade que certos indivíduos têm de absorver, de captar e absorver energias de outros campos. Se é isso que você chama de sensibilidade magnética, então é a mesma coisa. Se não, são coisas diferentes. Fernando pergunta se a alta sensibilidade pode ser genética, transferida de pais para filhos. Olha, segundo as pesquisas, ainda não há uma certeza a respeito disso, mas parece que ela é hereditária, que ela pode passar de pais para filhos. Nós encontramos um casal que os dois são de alta sensibilidade, tanto a esposa quanto o marido, e os dois filhos também são. Então, todos na família são de alta sensibilidade. Há muitos indícios que mostram que pode ser hereditário, mas ainda não há uma certeza com relação às pesquisas que estão sendo feitas no mundo sobre isso. Mirela pergunta se a capacidade de enxergar o quão o outro, mesmo que ele não falar, não está bem emocionalmente, pode ser uma característica de sensibilidade energética? Sim, justamente. Se absorve a energia do outro, com essa energia vem o quê? As características das emoções, dos sentimentos que o outro tem, dos desconfortos que o outro traz. E isso lhe traz as informações sobre o que o outro tem, como ele é. Então você acaba conhecendo o outro através da energia do outro que você absorve. Eliane pergunta como a pessoa sabe que está absorvendo a energia dos outros. Aí teria que testar, Eliane.
Não tem uma fórmula mágica ou uma fórmula para dizer que tem que fazer assim, assim, você vai saber. Existe um teste, né? Nós aplicamos um teste, um questionário, para que a gente pudesse detectar quem são essas pessoas. Então, a gente teria que aplicar o questionário para a gente ter uma ideia a respeito dessa pessoa. E você se observar também, né? Ver como é que você fica nos ambientes. Se você chega no ambiente, você chega em casa muito cansado, sem motivo aparente nenhum, é um bom indício de você começar a investigar se você é uma pessoa que absorve energia, né? Bernadette pergunta: entendo como se proteger numa situação fora de sua casa, mas como se proteger se você sente que alguém com quem você mora está constantemente pegando as suas energias? Bom, se ele está pegando sempre suas energias, é porque ele é altamente sensível e não você. Que é ele que absorve, então ele é que é altamente sensível. Então ele precisa ser orientado a respeito para que provavelmente a energia que ele absorve faz mal para ele, vai gerar desconfortos, vai gerar sintomas nele, que é ele que tem alta sensibilidade. Que a alta sensibilidade não é de quem capta, de quem absorve. Então, se ele está absorvendo suas energias, ele é de alta sensibilidade. Só que uma coisa é preciso a gente pontuar. Tem pessoas que se sabe que têm essa faculdade, essa capacidade, e muitas vezes, em contato com outras, se sente muito cansado e acha que é porque perdeu energia, porque o outro lhe sugou. Não. Você está se sentindo cansado porque você sugou a energia do outro e congestionou seu esplênico. Seu esplênico se congestionou e daí você está se sentindo desvitalizado. Porque seus centros vitais estão congestionados, porque você absorveu a energia do outro. Então, o cansaço nem sempre é por perda de energia, muitas vezes é por excesso de energia. Porque o excesso fluídico congestiona os centros vitais e faz com que os centros vitais não consigam vitalizar o corpo de maneira eficiente. E aí você se sente cansado, sem energia, porque essa energia não está chegando ao corpo físico. E daí você acha que está sendo sugado, e na verdade é você que está sugando o outro. Se quiser, depois entre em contato comigo para a gente fazer o teste e ver se você ou o seu marido são de alta sensibilidade realmente, tá bom? Porque aí dessa maneira ele poderia orientar melhor quem realmente seja. É, Wagner pergunta se há dificuldade de lidar com uma depressão, então uma boa terapia com o psicólogo vai ajudar muito, né? Mas sim, lógico. Eu recomendo sempre, estar com depressão, procura um psicólogo. Se está difícil de lidar, procura um psiquiatra também. Faça o tratamento magnético, se você achar que não está dando resultado, ou se o psicólogo não está dando resultado, procure o tratamento magnético também. Ou seja, são várias opções que o indivíduo tem para se tratar. Letícia pergunta quais os prós e os contras quando o magnetizador tem alta sensibilidade. Os prós, os contra, é que ele pode absorver muita energia dos assistidos dele se ele não tomar o devido cuidado. E também, se ele não souber lidar com as energias que ele absorve no dia a dia, ele também pode adoecer facilmente. Mas uma coisa interessante que a gente descobriu na pesquisa é que pessoas que trabalham com terapias energéticas, como o magnetismo e outras, ou que são médiums, acabam sentindo menos. Com o tempo, essa sensibilidade ela reduz, ou ela é canalizada de outras formas, a pessoa deixa de sentir aqueles desconfortos. Seja porque ele acaba, através dos passos que aplica, ou aplicando reiki, ou o que for, ele acaba drenando parcela daqueles fluidos que ele absorve, e isso acaba aliviando seus desconfortos, ou seja, no trabalho da mediunidade, ele acaba gastando parcela daquelas energias ali, então ele acaba, de uma certa forma, canalizando essas energias e se sentindo melhor. Então, alivia os desconfortos. Então, na verdade, trabalhar com magnetismo para quem é de alta sensibilidade traz mais vantagens do que desvantagens, na verdade. Porque ele vai ter uma possibilidade maior de desenvolver um bom tato magnético, uma dupla vista, ele vai ter uma reserva de fluidos para utilizar nos seus passes. Então, eu acho que para os magnetizadores há mais vantagens do que desvantagens. E a última pergunta é
se chegamos a avaliar algo sobre o transtorno afetivo bipolar. Não, não chegamos, pelo menos ainda não chegamos sobre isso. Nas pessoas que nós tomamos contato, nenhuma delas apresentou, eu não lembro, pelo menos, nenhuma delas ter apresentado bipolaridade. Não sei se a Tatiana concorda, eu não lembro. Não, Depressão e ansiedade, estresse, sim, em alto nível. Mas bipolaridade, eu não me recordo se alguma dessas pessoas tinham bipolaridade. Mas é uma boa também depois a gente analisar. então, aqui finalizou. Só muitos agradecimentos. Muito obrigada, gente. Bom, pessoal, como a gente disse, a gente vai depois ler todos os comentários de vocês, tá certo? Se for alguém que a gente consiga localizar, a gente pode até mandar algum comentário de retorno para quem fez o comentário aí no chat. E o que a gente percebe é que o tema da autossensibilidade, ela gera uma conversão, como é que se diz? Ela converge, faz uma conversão do magnetismo com a psicologia. Então, é algo que a gente precisa aprender a lidar, conhecer, aprender a lidar com isso no dia a dia, além de manipular com isso magneticamente. Então, é um tema que converge o magnetismo e a psicologia. Então, ele pode ser analisado e estudado sobre os dois vieses. E o interessante é que ele realmente seja visto através dos dois vieses, né, do magnetismo e da psicologia também. Vocês devem ter percebido que a gente tem muito mais perguntas do que respostas, na verdade. Por isso que a pesquisa não acabou e não tem prazo para terminar. Vai terminar quando a gente se der por satisfeito, né? Quando a gente conseguir, pelo menos, responder parte dessas perguntas e das dúvidas que ainda pairam no ar. Né? Uma coisa que nos chama muita atenção é que as pessoas com esquizofrenia e com autismo, elas têm uma alta sensibilidade. Eu diria que uma alta sensibilidade. E que a gente precisa analisar se há ou não alguma relação com a absorção de energia. Para que a gente possa encontrar aí, chegar a desenvolver uma forma de melhor lidar com essas situações, né? E a gente precisa aumentar numa amostragem de tato magnético para a gente ter uma maior certeza com relação aos centros afetados pela absorção de energias, né? E as consequências que isso acaba gerando nas pessoas. Porque imagina o seguinte, a pessoa tem um monte de dores pelo corpo todo, aí toda semana vai no centro espírita para tomar um passe, aí melhora. Mas durante a semana, ela continua alimentando aquele sistema com energias que ela vai absorvendo no dia a dia. E se essas energias não são drenadas, se ela não usa essa energia em alguma coisa, essa energia se acumula ali. Se acumula no nádus principal, se acumula em diversos centros vitais, como o Tatiana mostrou, e vai gerar desconfortos. E se aquilo vai se tornando crônico, vai gerar doenças, vai gerar transtornos mentais, e por aí vai. E nós citamos apenas algumas das doenças, pelo menos aquelas em que a gente sabe que tem ligação com a absorção de energia. A fibromialgia, por exemplo, tem ligação com a absorção de energia. Não quer dizer que todas as pessoas que têm fibromialgia é porque têm sensibilidade energética. Mas as pessoas que têm sensibilidade energética têm uma maior propensão em desenvolver a fibromialgia. Assim como nem todo mundo que tem sensibilidade energética vai desenvolver depressão. Nem todo mundo. Tem pessoas que têm outras características, têm outros padrões psicológicos, psíquicos, energéticos em si mesmo, que não vai dar propensão para o desenvolvimento desse transtorno. Mas ele pode desenvolver dores gerais, por exemplo, que vão sendo alimentados a cada dia pelas energias que as pessoas continuam absorvendo. Então, ela precisa saber que ela tem essa sensibilidade, primeiramente, aprender a lidar com essa situação e aprender a drenar essas energias. E se a gente conseguir, através do magnetismo, desenvolver um tratamento complementar eficaz para ajudar essas pessoas, o tratamento magnético vai surtir um efeito maior com essas pessoas do que vem surtindo atualmente. Adilson, só tem uma última pergunta aqui de Wellington, Sim. que ele quer saber quando a gente vai iniciar a segunda parte da pesquisa e como a gente vai fazer a escolha. A escolha de quê? Das pessoas que vão participar? Do tratamento, né? A gente não propôs um tratamento preliminar?
Porque a segunda parte da pesquisa são várias coisas, né? A segunda parte da pesquisa envolve divulgação, envolve como é que se diz? Testar esse tratamento que você falou, envolve aumentar a amostragem de campos magnéticos. Então, a segunda fase da pesquisa, que já começou, né, que não vai começar, já começou, assim como a gente ainda continua com os grupos focais, a gente continua ainda com as entrevistas, e a gente vai entrar já entramos, na realidade, né, nas reflexões a respeito da continuação da pesquisa, mas se você está perguntando com relação a que pessoas que vão ser selecionadas para participar, aí a gente não sabe ainda. Porque a grande dificuldade que nós enfrentamos na pesquisa foi as pessoas aceitarem conversar conosco. Essa foi a grande dificuldade. Aqueles que aceitaram conversar conosco nas entrevistas, essa a gente tem uma gratidão enorme, porque eu mandei mais de 1.000 e-mails para as pessoas, para cerca de 20 a 30 responderem. De mais de 1.000 que eu mandei, Tatiana é testemunha disso. Porque as pessoas recebem um e-mail, não sabem quem é, não sabem se aquilo é realmente um trote, se aquilo é realmente verdade ou não. Ficam com receio. Eu recebi um e-mail de uma pessoa que ela primeiro mandou um e-mail para uma pessoa conhecida dela e minha, para que essa pessoa minha conhecida entrasse em contato comigo para confirmar se eu realmente estava fazendo a pesquisa. Quando essa pessoa disse, não, é confiável, pode confiar que ele está fazendo. Aí a pessoa entrou em contato comigo. Então, se desses 1.000 e-mails que eu mandei, se pelo menos 100 respondessem, a gente já teria aí uma quantidade enorme de pessoas para dar continuidade à pesquisa. Surgiram umas dúvidas aqui. Sandra Cristina perguntou, ela fez 2 perguntas. Como faço para fazer parte do tratamento magnético e como faço o curso de magnetismo? Sugiro que Sandra, você anote o procure. número de Adilson e entre em contato com ele. Mas eu já vou dar a sugestão aqui a ela. Procure na sua cidade um centro espírita que trabalhe com magnetismo, que aí você vai fazer um tratamento. E esse centro, ele vai saber lhe indicar um local onde tem um curso na sua cidade, para você fazer. Desculpa, o nome da pessoa que fez a pergunta é Wellingtônia. Desculpa, viu, Wellingtônia? Wellington, ela está no nosso curso de É, magnetismo à distância. desculpe aí. Aí é de Aracaju, então vai lá para o Paulo de Tarso. Vai lá para o Instituto Espírita Paulo de Tarso. Só que o curso já começou. Não sei se Marcela está aceitando pessoas. Está, Não, Marcela, aceitando ainda? não, a gente já está bem Então, adiantado, mas em abril então, do ano que só vem no tem próximo mais. ano. Em abril do Mas eu estou próximo dizendo para o ano. tratamento, que ela quer fazer o tratamento também. O tratamento, sim. Procure o Instituto Espírita Paulo de Tarso. Mais alguma coisa, Tatiana? Por aqui já encerrou. Bom, gente, então é só agradecer a vocês a paciência de ficarem até agora aí ouvindo a gente conversar aqui. Tatiana, você tem alguma coisa a dizer para finalizar? Eu só tenho a agradecer. Só agradecer a todo mundo que ficou até agora. E um apelo, né? Aqueles que são magnetizadores que avaliem através do status esses casos que nem ata nem desata, que você aplica uma técnica, não melhora de jeito nenhum. Tenta avaliar, fazer uma entrevista mais apurada, tenta o tratamento que a gente viu para ver se dá uma evolução nos casos, né? Uma das coisas que a gente precisa fazer ainda nesse andar da pesquisa é refinar o nosso questionário que avalia se a pessoa tem ou não alta sensibilidade energética. Quando ele estiver, vamos dizer assim, agora sim ele está beleza, está perfeito, aí a gente pode compartilhar com outras pessoas, porque aí, usando o questionário, você vai saber se é de alta sensibilidade ou não. E aí você vai entender por que o tratamento não andava. Por que a pessoa não melhorava? Não era porque ela não tinha merecimento, não. Nem porque o tratamento estava errado. É porque ela tinha alça, porque ela se retroalimenta dessas energias a cada dia. E aí o tratamento não anda. E assim, quem quiser também contribuir com a pesquisa,
né, Entre em aplicando contato. os passes na sua casa espírita, fazendo o tato magnético, então a gente está aqui. Quem quiser interpretar, né, as desarmonias do centro vital, olha, a gente está precisando de gente que queira trabalhar, então pode chegar. Será muito Eu bem-vindo. queria aqui só reforçar o agradecimento aos magnetizadores que aceitaram fazer o tato magnético aí, uma porção de gente, para que a gente pudesse chegar a obter os resultados dos centros em maior desarmonia. Foram magnetizadores tanto do Paulo de Tarso como de outras cidades também, fazendo o tato magnético presencial e à distância, e que, sem saber do que se tratava, eles aceitaram fazer isso semanalmente, cada semana uma pessoa que eles foram fazendo, e que nos trouxeram resultados realmente muito interessantes, e que ainda é muito grato pela participação de vocês. Né, Luan? Luan e outros mais participaram juntamente conosco. E quem quisesse mais detalhes não, dados mais numéricos da pesquisa, pode acessar o Vórtice, as edições de janeiro a abril de 2022. Foram 4 meses seguidos em que eu fui publicando lá partes da pesquisa. Tá? Então, quem quiser saber assim, dados numéricos da pesquisa, é só acessar o Vórtice de janeiro a abril de 2022. Tatiana, já que você disse que não queria falar mais nada, então faça a prece. Faça. Nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de termos realizado essa pesquisa, que tanto tem nos esclarecido, que tanto tem nos enriquecido, que ela possa servir para abrir os nossos horizontes enquanto pessoas, seres humanos, né, tão necessitados de nos observar, de nos cuidar, que ela sirva para nós que somos magnetizadores, que possamos dar um melhor atendimento, um melhor tratamento para aqueles que chegam nas nossas casas espíritas, sentindo as suas dores físicas, as suas dores emocionais. Enfim, que essa pesquisa ela tenha uma utilidade para todos aqueles que precisam dessa informação. Não só os que são altamente sensíveis energeticamente, mas aqueles que estão próximos a essas pessoas, para que eles tenham mais empatia, que tenham mais acolhimento, porque o que essas pessoas passam não é fácil, cada um sabe das suas dores. Então que possamos ser, Senhor, instrumentos da Tua paz, da Tua bondade, da Tua luz, para auxiliar todos aqueles que estão junto a nós. Que Tu nos ilumine, nos abençoe e nos proteja hoje e sempre, que assim seja.